Então, esse aí é um assunto que há tempos também tem me chamado a atenção. E eu creio que o Pai quer muito, realmente, que nós nos aprofundemos nisso aí, né? Não tem como falar de ser participante do corpo e, né, não manifestar isso, né? De não manifestar a glória do Pai. É como manifestar a glória de Cristo doente, fraco, né? Com problemas. Então, realmente tem algo a ser feito, né? Mas acho que tudo tem um propósito, né? Eu estava conversando com um primo, né? Umas 2 semanas atrás, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? E a gente sabe que Cristo levou na cruz tanto o nosso pecado quanto a nossa enfermidade, né? Quanto ao pecado, a gente entende bem, né? A gente aceita, mas quanto à enfermidade, não é no mesmo nível, né? Então a gente aceita que a gente está perdoado, mas a gente não entende que a gente também está curado. Realmente tem né, essa diferença de posicionamento, né? De um assunto que realmente está um ligado ao outro. Até nas cruzes de Jesus, né? Falou, está perdoado, né? Em vez de falar está curado, né? Então, Jesus associa muito isso, né? Cura e perdão. E na obra da cruz ele resolveu os dois, né? Tanto a cura quanto o perdão. Mas se, né, nós já fomos curados, né? Por que ainda a gente manifesta, né? Esses sintomas, né, essas consequências, né? Se o pecado já foi tirado e a enfermidade é uma consequência do pecado. Porque Adão, antes do pecado, não era enfermo, né? Ele não tinha enfermidade. Então, a enfermidade foi uma consequência do pecado. Se o pecado já foi tirado, não teria lógica, né? A gente ter ainda enfermidade. Mas aí, que eu falei, tudo tem um propósito, né? Olha o texto de Paulo em Coríntios, né? 2 Coríntios 12. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Deus respondeu isso depois que ele clamou a Deus, né, para Deus tirar dele que é um espinho na carne. A gente não sabe o que é, né? Pode ser um problema no falar, pode ser uma enfermidade, né? Não sabemos ainda assim qual realmente era esse espinho na carne que Paulo tinha, né? Mas a resposta que ele teve é essa, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo falando, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tá? Então, assim, o que eu vejo? O Pai permite algumas coisas na vida da gente, justamente para que haja um tratamento. Né? Nós estamos no período, né, de salvação da nossa alma, certo? Nosso espírito já foi reconciliado por Cristo, né? A gente está num processo de salvação das nossas almas e depois vai haver o que? A redenção do nosso corpo, né? É a terceira etapa. Então não tem como haver a redenção do corpo, a alma ainda não estando salva, né? Por que não? A maior parte das doenças, o que a própria ciência fala? São o quê? Psicossomáticas, né? O que é uma doença psicossomática? A doença não está no corpo, está na mente. A doença está na mente. Então não adianta você tratar o corpo se a mente não for tratada. Né? Um exemplo, por exemplo. Né? Então, mais um exemplo. Se a pessoa é extremamente ansiosa, né? Aí está com gastrite, né? Aí vai começar a tratar a gastrite. Começa a tomar remédio para gastrite, né? E remédio. Mas a pessoa não trata a ansiedade. Qual a possibilidade dela ser curada? Tá? Então, resolve o problema, aí vem a ansiedade, causa o problema de novo. Né? Quer dizer, porque nós estamos tratando as consequências, não a causa. Tá? Se uma pessoa é extremamente irritada, começa a atacar o fígado. Tá? Aí a pessoa não trata essa irritação dela e começa a tratar o fígado. Mas se ela não muda de posicionamento, a doença vai voltar novamente. E assim, várias coisas do nosso corpo, das nossas enfermidades, são consequência do nosso posicionamento mental, das nossas atitudes. Então, o que o Pai está querendo nos mostrar é justamente isso.
a doença tem um propósito, tá? Tem exceções, lógico, né? De nos mostrar um problema nosso que tem que ser tratado. É como no nosso carro, né? A gente tem o painelzinho lá do carro, né? Às de vez em quando acende uma luzinha ali no painel, né? O óleo, acendeu a luz do óleo, o que tem que fazer, né? Acendeu a luz do óleo aqui, eu vou lá, tiro a lâmpada, né? Porque a lâmpada está com problema, né? E não resolve o problema do óleo. Quer dizer, eu tirei o alarme, né? Mas não resolvi o problema do óleo. Não troquei o óleo, eu não tirei um vazamento, né? Quer dizer, não resolveu. Eu só tirei o alarme, né? Quer dizer, eu estou com febre, tomo remédio para febre. Eu tirei a febre. Mas o que gerou aquela febre? Uma infecção, né? Então, se eu não tratar a infecção, não adianta tomar remédio para febre, né? Para baixar a febre, eu tenho que tratar a infecção. Então, assim, que fala, quando sou fraco, então que sou forte, né? Então, muitas vezes, essa enfermidade vem justamente para nos mostrar a nossa fraqueza para que a gente se volte para o Pai. Pai, de ti que eu dependo, né? Então, se há algo em mim que tem que ser tratado, que seja tratado. A Sandra escreveu hoje no grupo, eu achei interessante a mensagem que ela colocou, né? Ela pôs assim, amados irmãos, abençoamos esse dia com abundância de conhecimento e luz. Nossos limites sejam instrumentos para a manifestação dos milagres de Cristo. Olhemos os nossos problemas como oportunidades para a manifestação da glória do Pai em nosso caminhar, né? É o que o Paulo também está falando, né? Então, os nossos problemas não podem ser os problemas, né? Tem que ser uma possibilidade ou um canal para a glória do Pai e para a beatificação do corpo, né? Quer dizer, é um processo que a gente está passando de aperfeiçoamento. E tudo coopera para o bem, né? E se tudo está incluso o quê? O mal, né? Então, o mal que vem sobre mim não é para me destruir, é para o meu bem, tá? Então, a nossa habilidade agora, hoje, né, realmente o que é ter essa sensibilidade do espírito, né, para reagir rápido, né? Para reagir rápido. A aprovação, né, segundo o mundo, é pesada, traz morte. Mas, segundo Cristo, o que lá fala? É por pouco tempo e não traz pesar. Quer dizer, então, se está prolongando muito, então tem coisa errada, né? Então, quer dizer, a nossa habilidade tem que ser ver algum problema, ver alguma enfermidade, a gente buscar, pai, o que eu preciso fazer em ti para poder, né, não precisar mais desse tratamento. Eu não quero esse tratamento mais. Então, o que eu tenho que mudar? Né? O que eu tenho que fazer? Né? Qual a minha atitude? Ou fazer ou deixar de fazer? Não sei. Né? Então, assim, a consciência que a gente tem que ter hoje. Nós estamos num período de salvação da nossa alma. Tá? É salvação da nossa alma. Então, o corpo vai ser consequência. A cura do corpo vai ser consequência. Então, não pode ter realmente, com isso, um conformismo com a enfermidade. Não, pelo contrário. Né? Tem até um livro que fala, o corpo fala, né? E tem outro que fala, a doença como caminho, né? A doença como caminho. Quer dizer, ele começa a analisar várias doenças e o que essa doença está relacionada com as nossas atitudes, tá? Então, cada doença é relacionada com uma atitude nossa. E realmente, você começa a analisar, começa a ver, o que a gente percebe é justamente isso, né? Se eu tenho uma atitude errada, se eu tenho um pensamento errado, se eu me comporto de maneira equivocada, isso reflete no meu corpo. Isso reflete no meu corpo. Então, temos que estar realmente com essa consciência, né? A questão de Provérbios, né? Salomão fala, conforme pensa em sua mente, assim é, né? Já vem toda uma teoria, né? Que foi criada depois, né? Em cima disso, né? Da lei da atração e tudo mais. Mas é bíblico isso, né? Então, conforme a gente pensa, assim a gente vai ser. Né? Então, se eu penso mal, vai vir mal. Se eu penso que eu sou, né, que eu estou sujeito à enfermidade, que eu mereço a enfermidade, que eu sou uma pessoa má, né? Quer dizer, aquilo vai vir sobre mim. Por outro lado, eu já começo a enxergar, como o Paulo falou, né? Eu sou filho, né? Eu pertenço ao corpo de Cristo, como parte do corpo, né? Não pode haver enfermidade. Então, se eu começo a ter pensamentos positivos, o meu corpo começa a absorver isso também, né? E não vai haver enfermidade. E se houver, eu tenho que pensar rápido, agir rápido em Cristo, justamente para não permitir isso, né? Porque realmente não adianta eu falar que eu vou viver 100, 200 anos na cama, né? Dependendo, né, da ajuda das outras pessoas e ser um problema na vida das pessoas, né? Acho que não é isso que Deus quer de nós. Mas se eu tenho que viver eternamente é com saúde, realmente é para poder ser um instrumento na mão do Pai, né? E eu vi também
uns tempos atrás um testemunho na internet, e só que mais triste, né? De um missionário também, novo, acho que na faixa de 30 anos. Aí um amigo comentando, né, isso dele, né? Que ele chegou e falou para ele, falou para um amigo, né? O missionário falou, né? Deus me deu um propósito, Deus me deu um propósito e um cavalo, né? Eu matei o cavalo e não pude cumprir meu propósito, né? E tá falando do corpo dele mesmo, né? Que ele não se cuidou e pegou uma doença e com isso ele veio a falecer, né? Novo, com 30 anos, né? E ele estava lamentando somente isso, né? Ele tinha um propósito na vida, mas não se cuidou nem não pôde cumprir o propósito. Hoje, assim, eu sei que nosso corpo não é esse cavalo, né? Muito mais que isso, né? Creio que isso aqui é o nosso galardão, né? O corpo é o nosso galardão. Então, acho que, como diz lá em Romanos, né? A plenitude da filiação vai vir através da redenção do corpo, né? Então, nós vamos ser plenamente filhos quando nós formos plenamente inseridos, né, no corpo de Cristo e sermos participantes dele. Então, assim, esse corpo é nosso galardão, é a nossa glória, realmente, né? A gente não conseguiu ainda ter uma visão plena, né, do potencial, né, que a gente tem nesse corpo aqui. É realmente algo fantástico, né? E realmente nós não temos mais que orar para Deus nos curar, né? Deus já nos deu a cura. Ele já nos deu a cura. Nós já somos saudáveis nele, né? Então a saúde já é nossa, né? Já é nossa. Deus não tem que fazer mais nada. Então tudo que tinha que ser feito, Cristo já fez, né? Na cruz, lá morrendo, ressuscitando. E realmente a obra dele é completa, né? Está consumada, está feita e realmente não precisamos mais clamar. Então, nosso trabalho hoje, o que é? É uma sintonia do nosso espírito com o Espírito Santo de Cristo, né? E a nossa mente, né? Então, nós temos que realmente ter essa conciliação, né? De alma, mente, para que realmente nós não darmos vazão, né? Para maus pensamentos, para qualquer coisa que venha trazer, ser prejudicial para o nosso corpo, né? Realmente a gente é mais do que algo para nós, né? É algo para o corpo, né? Porque se uma célula está enferma, o que fala? Né? Paulo mesmo fala, né? Todo o corpo sofre, né? Então, se eu sofro, né, eu vou trazer sofrimento para o corpo também. Quer dizer, então, eu tenho que ser saudável, não apenas por causa de mim, mas por causa do corpo, né? Isso é prova de amor também, né? Então, realmente, eu tenho que pensar a nível de corpo. Então, eu tenho que me cuidar. Porque se eu não me cuidar, o corpo vai sentir. Meu corpo vai sofrer comigo, né? E eu não quero o sofrimento do corpo, né? Eu quero justamente que realmente a minha vida seja para abençoar, né? Não para trazer peso, trazer dificuldade. Acho que é um desafio nosso, né? É um desafio nosso. E temos que realmente crer nisso aqui. O Pai nos fez para sermos saudáveis, para sermos sãos, né? E o Pai realmente, acho que é Eclesiastes, o Provérbios que fala, né? Que Deus colocou no coração do homem uma sementinha da eternidade, né? Então Deus plantou a eternidade no coração do homem. E se ele plantou essa semente de eternidade no coração, no nosso coração, é para nós vivermos eternamente, né? Ele não ia nos dar algo que não era possível, né? Ele não ia dar algo que nós não pudéssemos fazer. Eu tenho certeza que ele colocou isso em relação ao nosso espírito, né? Porque o nosso espírito já é eterno, nós já fomos criados para não morrer. Então só pode realmente ser em relação à nossa alma-corpo. Então é possível e faz parte do propósito, né? João 3,16, né? Que amou o mundo de tal maneira para que todo aquele quem crer em Cristo não morra, né? Não morra, mas tenha a vida eterna. Então, acho que é isso que ele quer de nós. E esse viver é viver plenamente, né? Para que tenham vida e vida abundante. Gente, é este o propósito do Pai. Realmente temos que buscar essa vida abundante, né? Com saúde, realmente, com as nossas mentes saudáveis, realmente sermos através do nosso viver, através das nossas experiências, podemos abençoar as pessoas, né? As pessoas também olharem para nós e ver, poxa, é possível, né? Tá lá com 100 anos e tá jovem, tá, né? Quer dizer, saudável, então é possível, né? É possível. E é isso que o Pai realmente quer de nós aí. Então, temos esse desafio, temos que buscar e temos que crer realmente nisso aí. Que o Espírito Santo de Cristo nos auxilie, nos ajude nesse propósito. Tá bom? Amém, amém.